Diesel é um dos combustíveis mais utilizados, né? E temos vários tipos de diesel. Aqui, né, eu mostro esses vários tipos em cores diferentes, tá? E eles são diferenciados em cores também na bomba e na distribuição desse combustível. Então você tem um diesel conhecido como S10, que é o metropolitano, que é esse incolor. Você tem esse S1800, que é o rodoviário, certo? Ele é um pouco mais escuro. E esse S500, que é esse vermelho, tá? O que é esse S? Esse S está relacionado à quantidade de enxofre no diesel. Quando o petróleo é colocado na torre de destilação e é coletado esse diesel, naquela fração de diesel vai muitas substâncias que contêm enxofre, certo? Então muitas substâncias que contêm enxofre, eles têm um ponto de ebulição muito parecido com o diesel. Então vai junto naquela fração. Então os problemas do diesel é a quantidade de enxofre que vai junto com ele. Na gasolina tem enxofre? Tem, mas uma quantidade muito menor. No diesel a quantidade é muito maior. Então, você faz essa distinção por quê? Essa distinção é feita para diminuir a poluição desse combustível, uma vez que enxofre na atmosfera vai gerar o quê? Óxido de enxofre, esses óxidos de enxofre em contato com vapor de água produz o quê? Ácido sulfúrico. Daí vem chuva ácida. Tá? Então é um material muito poluente, por isso que essa escala de enxofre ela é determinante. Então, aquele diesel que é utilizado nos carros que vão rodar nas cidades, ele tem que ter um teor de enxofre muito pequeno, diferente daqueles que rodam na rodovia. Por quê? Essa rodovia vai passar por lugares não necessariamente dentro da cidade, né? Vai ficar um longo período passando fora das cidades. Então esse problema vamos dizer assim, ele é diluído, tá? Porque não vai passar dentro da cidade. Então o enxofre vai saindo, mas vai sendo disperso ali. E esse S500 aqui em vermelho, ele não é utilizado no Brasil para queimar dentro de motores de automóveis. Aqui está, né, onde também é muito utilizado enxofre não, diesel, que são nas termoelétricas. Então o que é termoelétrica? Uma termoelétrica diesel, você utiliza diesel para mover uma turbina. Ao invés de gerar uma roda, vai gerar a turbina, certo? E aí vai gerar o que? Energia elétrica. Esse tipo de energia elétrica é uma das mais poluídas, né, uma das mais sujas que existe. Não só do diesel, mas também utilizando carvão mineral. Tá? Então, nessas termoelétricas a gente vê essas chaminés gigantes aqui, que é aqueles gases produzidos pelo diesel, né? Da mesma forma que a gente vê nos escapamentos de caminhões e de tratores também. Então o diesel tem essa característica de jogar muita fuligem, tá? Ele não queima, não tem uma combustão completa dentro desses motores. E aqui vemos o motor, por exemplo, de um navio, ou o tamanho do motor do navio, movido a diesel, tá? O que tem de especial em relação ao diesel e à gasolina? O diesel, gente, como ele é uma molécula maior, tá? Ele fornece maior energia, certo? Do que a gasolina. Então, ele produz maior energia do que a gasolina, gerando o quê? Coisas que têm maiores massas e que precisam de uma maior força. Então, quando ele estoura lá no pistão, ele vai gerar uma força muito maior do que a gasolina, a mesma quantidade de gasolina. Por isso que o diesel é utilizado em grandes caminhões, tá? Num motor como esse aqui, ó, de barco, né? Esse aqui é um navio gigantesco, qual o tamanho da pessoa que está lá em cima, tá? E para energia elétrica também, porque ele gera muito mais energia elétrica com a menor quantidade. Só que tem os problemas. Além do enxofre, a quantidade de fuligem. Aqui a gente está vendo o que? Isso aqui é quando você coloca um algodão no escapamento de um carro movido a álcool. Praticamente você não vê nada preto. Aqui, num carro movido a gasolina, tem umas partes mais enegrecidas, pequenininho. E aqui já é um carro a diesel. Olha o tanto de fuligem. Então, um diesel, apesar de gerar maior energia e mover coisas, né, que precisa de muita força, ele tem um dano ambiental gigantesco, tá? Se comparado a outros tipos de combustível, no caso esses outros três.
Então, combustíveis e poluição atmosférica, o que, que tem a ver? A gente já falou lá da chuva ácida, né? A quantidade de enxofre, nitrogênio que você tem nesses combustíveis vai gerar os óxidos de nitrogênio e de enxofre e que vão formar na atmosfera, né, junto com a umidade, ácido sulfúrico e ácido nítrico, e precipitando com a chuva, vai gerar diversos danos ambientais no solo e nas águas e nas florestas que estiverem em contato com essa chuva. Mas o dano ambiental que a gente tem aqui, né, também relacionado a esse escapamento, ó, a gente vê que um ônibus, né, certamente esse ônibus é movido a diesel pela quantidade de fumaça que você tem aqui, tá? Mas não só o diesel provoca poluição atmosférica. Aqui eu mostro a combustão, né, em um butano, que acontece no butano, mas é uma combustão completa. O que você vê aqui? Na verdade, você vê a chama azul e não vê nenhum tipo de fuligem, tá? Essa combustão completa, ela só libera o que? CO2 e água. Então, o butano, quando ele é queimado com todo o oxigênio que está disponível, ou seja, todo o oxigênio disponível reage com o butano, a gente diz que teve uma reação completa, porque só houve a formação de CO2 e água, tá? Agora, se você tem um butano que está com quantidades de outros componentes ali, outros gases, outras substâncias, né, que não está queimando completamente, ou que você tem uma baixa quantidade de oxigênio chegando, certo? Chegando, você vai começar a criar o que? Fuligem, certo? E aí vai criar também essa coloração diferente. O butano ele não vai estar sendo queimado totalmente, reagindo totalmente. E aí o que, que acontece? Com menor quantidade de oxigênio disponível que reage com esse butano, vai gerar outras coisas. Uma das coisas pode ser fuligem, pode ser monóxido de carbono também. E aí a fuligem ela é relativamente danosa, por quê? Porque ela pode entrar nos pulmões e provocar problemas respiratórios. Já o monóxido de carbono, ele pode levar à asfixia. Ele é mais tóxico ainda do que a fuligem que é liberada aqui. Então, mesmo o butano, certo? Se não tiver uma regulagem adequada de oxigênio, pode levar a danos ambientais mais sérios, tá? Aqui a gente vê o caso clássico da vela, tá? A questão da vela é o que? O combustível que faz a vela acender no pavio é o que? A parafina. A parafina tem essa molécula aqui gigantesca com 23 carbonos, ó. Por isso que ela é sólida, tem muitos carbonos. Para ela queimar totalmente, ela tem que ter uma quantidade de oxigênio muito grande. A gente vê aqui, ó, mais ou menos 23,5 mols de oxigênio produz monóxido. Uma quantidade menor de oxigênio produz o que? Fuligem. Para ela queimar totalmente, tinha que ter o que? 35 mols de oxigênio. E aí isso produziria somente CO2 e água, tá? Por que, que as velas sempre queimam dessa forma? Porque não há oxigênio disponível suficiente para que ela queime completamente, tá? Então sempre ela vai gerar fuligem aqui e um pouco de monóxido de carbono. Então a vela é um potencialmente ela é mais poluidora do que, por exemplo, o butano que está sendo queimado no fogão. Lembrando que o CO2, tá, é um dos responsáveis pelo aquecimento global, né? Por mais que a combustão completa gere produtos menos danosos, ele gera um produto, que é o CO2, que traz um dano ambiental global, né, conhecido como aquecimento global. E outra coisa que acontece na combustão incompleta é que há liberação de menos energia. Então a energia de uma combustão completa é menor, a energia que é liberada numa combustão incompleta ela é bem menor do que numa combustão completa. Então você está perdendo dinheiro, é menos eficiente, certo? Então, conhecer a reação química e a quantidade de oxigênio que está chegando ali, ela é interessante o que? Para diminuir custos, aumentar a eficiência, tá? Uma coisa interessante que eu quero que vocês registrem é o que? Que quando você tem
combustíveis que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, a combustão completa, tá, desses combustíveis sempre vai gerar CO2 e água, sempre. E toda combustão, tá, toda combustão, essa reação de combustão, ela tem que ter como um dos reagentes o oxigênio, tá? Então, se você falou combustão da madeira, é o que? A madeira reagindo com oxigênio. Combustão do hidrogênio, é o hidrogênio reagindo com oxigênio, tá? Outra característica é se tiver carbono, hidrogênio e oxigênio, a combustão completa sempre vai gerar CO2 e água. E a incompleta, professor? Aí vai depender, tá, da quantidade, no caso aqui, da quantidade de oxigênio. Se é uma quantidade menor, fuligem, carbono. Quantidade um pouco maior, CO2. E pode gerar também, numa quantidade intermediária, esses dois outros produtos juntamente com o CO2. Ok? Então, essa combustão incompleta vai gerar um problema ambiental que a gente vai falar agora, tá? Que é conhecido como inversão térmica. O que acontece num dia normal? Um dia normal, uma cidade, né, uma cidade grande, ela vai ser aquecida à tarde como? A radiação solar incide no solo, esse solo aquece, certo? O solo aquece, esse solo aquecido aquece essa parte do ar, esse ar quente sobe e o ar frio desce. Então há uma circulação de ar aqui, as correntes de convecção do ar, fazendo com que se renove o ar nessa cidade. Então a poluição que é produzida aqui embaixo ela vai ser renovada, porque esse ar quente poluído vai subir e o ar frio vai descer, certo? Agora, quando está à noite, o que vai acontecer? Não tem a radiação do sol, certo? Essa parte aqui de baixo, tá, que desceu com ar frio, vai ficar estagnado, certo? E aquela parte ainda que tiver quente vai subir e esse ar frio vai ficar aqui aprisionado. Se esse ar frio estiver aprisionado e a cidade for grande, emitir uma quantidade de gases muito grande, fuligem, CO, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, o que vai criar? Vai criar uma névoa, certo? E aí vai criar isso que a gente chama de smog, tá? Que é uma junção de uma palavra em inglês chamada de smoke, que é fumaça, e fog, que é neblina em inglês. Então vai criar uma espécie de neblina, tá? Uma neblina com fumaça nessa parte fria aqui. E o que vai acontecer? Quando nascer o Sol novamente, a radiação não vai conseguir penetrar no solo. Se ela não penetra no solo, ela não aquece o solo. Se não aquece o solo, ela não vai aquecer esse ar frio. Não aquecendo o ar frio, esse ar poluído vai ficar estagnado. Então vai criar aquela névoa poluída. Tá? Isso é um dano ambiental muito grande, principalmente para quê? Para a saúde. A gente vai respirar esse ar com essa quantidade de fuligem e gases tóxicos. Além disso, esse ar vai estar em contato com a biota, que também pode levar a danos à biota, né? Seja planta, seja animal. Então isso aqui é que a gente chama de smog fotoquímico. Tá? É essa inversão térmica que acontece, onde essa poluição toda ela é aprisionada em uma cidade. Isso acontece muito em grandes cidades. Se você pesquisar isso aí, seja no YouTube ou no Google, você vai ver que cidades como Los Angeles, Pequim, grandes cidades que poluem muito, certo? É rotineiro acontecer isso em algumas épocas do ano. Então é isso, gente. Obrigado e até mais.